vez, né, antes da gente concluir, a respeito da exceção do contrato não cumprido. A exceção do contrato não cumprido é aquela situação em que alguém deixa de cumprir a sua parte no contrato, outro vai lá, em razão do outro ter deixado, também não cumpre a sua parte, né? É o toma lá da cá. Então, de acordo com a Lei 8.666, olha só, até 90 dias, o fornecedor que deixou de receber teria que estar na manutenção, né, do contrato, prestando os serviços como se tudo tivesse regular, por até 90 dias. Após os 90 dias, aí a empresa ela se desobriga de permanecer prestando os serviços. Na nova lei, a nova lei mudou. De acordo com o artigo 137, parágrafo 2º, inciso 4º, o atraso é de até 2 meses. Então, reduziu em 1 mês essa possibilidade, né, da administração gozar do serviço, usufruir o serviço sem o pagamento. Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer agora comentários a respeito da lei. Eu trouxe a lei, sublinhei aquilo que é mais importante. Nós vamos fazer assim uma passada de olhos rápida naquilo que é mais importante de acordo com a nova lei de licitações. Então, de agora em diante, a gente vai falar da lei 14.133 nos pontos mais relevantes. Tá? Eu fiz, na primeira parte da aula, uma introdução para vocês entenderem o que é o contrato administrativo, tá? E até entenderem melhor esses pontos destacados da lei. Mas o contrato administrativo ele tem que ser, como falei para vocês, formalizado. Como é que é a formalização do contrato administrativo? Então, diz o artigo 89 que os contratos de que trata esta lei serão regidas, né, as cláusulas pelos preceitos de direito público, aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. O que deve constar no contrato? Quais são as cláusulas necessárias e obrigatórias? Artigo 92. Tá? Todo o contrato deverá mencionar nome das partes, isso a gente sabe, né, o nome dos seus representantes, a finalidade do contrato, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei. Então, vejam, só para realçar, né, que ou a gente tem contrato derivando da licitação ou da contratação direta. Se vier por meio de contratação direta, no contrato a gente tem que fazer referência ao número do processo que instruiu a contratação direta. Eu ressalto isso, pessoal, porque eu tenho visto com alguma frequência alguns órgãos públicos fazerem contratação sem nenhum tipo de registro formal, né, de como é que se chegou até aquela contratação. Tem empenho, às vezes tem um empenho, às vezes tem um contrato, mas não tem registro nenhum do momento anterior. Como é que chegou no empenho? Brotou, né? Nasceu do nada? Então tem que mostrar de onde veio. O parágrafo 2º vai falar da necessidade das cláusulas estarem estabelecidas de forma clara, né? Então o contrato, como também a licitação, como a especificação que a gente passa para os licitantes, sempre tem que ser bem objetiva, bem clara, de modo a não suscitar dúvidas. Parece às vezes chover um pouco no molhado em relação a isso, né? Mas isso é uma coisa que precisa ser dita. A gente não pode introduzir cláusulas no nosso edital e no nosso contrato, por consequência, que sejam dúbias, que depois dificultem para nós mesmos. Por exemplo, quando a gente vai estabelecer a possibilidade de impor multa, não basta dizer que, em razão de descumprimentos contratuais, haverá a multa. A multa será de quanto? Qual é o percentual? Sobre que valor incidirá a multa? Haverá juros? De quanto serão os juros? Então, a gente tem que trazer de forma clara, de forma objetiva e de forma completa, né, para que o nosso contrato ele não nos conduza, né, a situações que a gente depois não possa fazer aplicação das cláusulas contratuais, porque os parâmetros que nós trouxemos são parâmetros que não são claros. Artigo 90. Convocação para assinatura. Então, a gente fez a licitação foi homologada, a homologação é o ato que põe fim à licitação,
E quando nós temos uma licitação homologada, nós estamos aptos a contratar. O próximo passo é o contrato. Então, aí chega no momento de convocarmos aquele vencedor da nossa licitação para assinar o contrato. É o que está dizendo aqui o artigo 90. A administração convocará o licitante para assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação. O que é decair o direito à contratação? É perder o direito de ser contratado. Então, se convocado ele não atender à convocação para assinar o contrato, ele pode perder o direito de ser contratado, sem prejuízo das sanções previstas na lei. Então, se ele participou da licitação e ele foi convocado para assinar o contrato, ele tem que vir. Se ele não vier, ele perde o direito e ainda está sujeito a ter que responder, né, sendo submetido a algum tipo de sanção. Esse prazo de convocação para assinatura do contrato, ele está previsto no nosso edital. Então, no edital a gente disciplina e diz que quando ele convocado, e a convocação tem que ser de forma oficial, não pode ser uma ligação telefônica, né? Então tem que ser, pode ser uma comunicação por meio de e-mail, é admitido, né? Até o WhatsApp hoje em dia, se o edital regulamentar isso, também pode servir de prova de intimação, tá? Então a gente disciplina isso no nosso edital, estabelece prazo. Ah, foi convocado? Então ele tem 5 dias úteis para vir assinar o contrato, tá? E começa a contar a partir da comunicação oficial. Então esse prazo pode ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte devidamente justificada. Quando o convocado não atender a convocação para assinar o contrato, fica facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para celebração do contrato nas condições propostas pelo vencedor. Então eu posso convocar, né? Convoquei a empresa Sol Claro, ela não veio atender a convocação. Eu posso passar e convocar, então, digamos que a Capadócia tenha participado da licitação. Ficou em primeiro lugar a Sol Claro, em segundo lugar a Capadócia. Então, convoco a Capadócia, convoco o remanescente, né, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo vencedor, né, não nas condições propostas pelo próprio proponente. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Então, se passar o prazo de validade da proposta e eu não chamei para convocar, fica todo mundo liberado do compromisso. Geralmente o prazo de validade das propostas é de 60 dias. Tá? Então, passou 60 dias, eu não convoquei, estão liberados do compromisso. Com 61 dias, se eu convocar, ele pode até aceitar, mas ele, se não aceitar, ele não fica mais sujeito às sanções que a lei traz para aquele que não atende a convocação. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º, que é a gente convocar a Capadócia para ela aceitar o contrato pelo preço da Sol Claro, né? A administração, observado o valor estimado e a atualização, poderá. Então, pessoal, isso aqui, ó, é uma novidade. O que trazia a Lei 8.666 foi isso que nós acabamos de dizer. Sol Claro ganhou a licitação, não atendeu a convocação para assinatura do contrato, eu convoco a Capadócia, mas desde que ela faça o preço que foi apresentado pela Sol Claro. Então, a sistemática da Lei 8.666 é essa. A nova lei de licitações, a partir aqui do parágrafo 4º do artigo 92, do artigo 90, nos diz o seguinte: na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar assinar o contrato pelo valor do vencedor, é possível convocar os licitantes para negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Nesse exemplo nosso, o adjudicatário é a empresa Sol Claro. Tá? Adjudicatário porque ele teve a licitação adjudicada para si, né? A adjudicação é uma das fases da licitação. É o momento em que nós identificamos o vencedor, identificamos na proposta, né? Identificamos que ele está habilitado e adjudicamos o objeto em favor dele, significando que, se alguém vier a ser
convocado para contratar, será ele. A adjudicação é uma garantia de que, em caso de existir contratação, ele será contratado. O objeto fica para ele. O objeto da contratação é dele. Ok? Isso é adjudicação. Adjudicatário é aquele que tem a adjudicação feita em seu favor. No caso, a empresa Sol Claro, nesse exemplo que a gente está dando aqui.